Aê, pessoal! Já estamos no meio da semana. Digamos que já chegou a quarta-feira, quartamos por aqui. E aí, como tá cada um de vocês? Gente, esse cenário é muito lindo, né? Sabores e tradições. Quando falamos em tradições, a gente vem tanta coisa na mente. E olha só, o mês de maio, ele veio com tudo, né? Ele entrou com aquela força, já entrou com o Dia dos Trabalhadores, domingo passado foi Dia das Mães, gente, mãe. E hoje o nosso programa tá um pouquinho diferente. Hoje a gente vai fazer uma homenagem para aquelas mães, né? Para aquelas mulheres que quando a gente fala em mãe tem... Mãe se escreve mãe, mas devia se pronunciar amor, porque tem muitas definições. E hoje nosso programa tá com colo de mãe, tá com aquele aconchego, né? Nosso programa tá lindo, tá acolhedor e vamos mostrar agora para vocês um pouquinho de algumas mães que a gente entrevistou. E uma história, algumas contaram a história, né, da sua trajetória, da maternidade, e outras deram um trechinho aqui do que é ser mãe. Vamos lá assistir? Olá a todos os do programa RC1, ao programa da minha amiga Tamires. Para quem não me conhece, meu nome é Miriam, e hoje eu fui surpreendida com uma pergunta. A minha amiga Tamires me perguntou: Miriam, o que mudou na sua vida depois que você virou mãe? Bem, essa é uma pergunta que ela... Na verdade, na hora eu respondi tudo mudou na minha vida. Mas depois eu fiquei pensando. Ela é uma pergunta mais profunda, né? O que mudou na sua vida? O que mudou em mim depois que eu virei mãe? O que mudou dentro de mim? Eu pensei, fiquei refletindo sobre isso, né? Eu pus luz sobre isso e comecei a refletir comigo mesma. E eu pensei que a mãe não tem receita. A mãe, ela não nasce pronta. Apesar dos esforços dos nossos pais, dos nossos avós e nos passar, né, sobre maternidade, sem romantizar a maternidade, não existe uma fórmula, uma receita. Graças a Deus eu sempre fui uma pessoa bem responsável, né? Antes de ser mãe, né? Continuo sendo. Mas antes eu aceitava mais desafios, né? E hoje, o amor que eu sinto por esse ser que nasceu de mim, no meu caso é uma menina de 11 anos, né, Rebeca, ele transcende qualquer pensamento meu. Antes de qualquer ação eu penso nela. Então eu penso no dia da manhã, eu penso na educação, que é muito difícil, né? Você fazer a criança seguir aquela educação. É muito difícil educar uma criança hoje em dia. E eu creio também que não é somente o papel exclusivo da mãe, né? É toda uma rede de apoio ali, é toda uma sociedade que deve se mobilizar para isso. Mas a educação principal é assim, recai sobre as costas da mamãe, né? E a gente não deve fugir disso. Então, eu penso muito na educação, eu penso na alimentação, na saúde. E eu fui entender que não existe fórmula. Eu cheguei à conclusão que não existe uma receita pronta. Que eu fui aprendendo ao longo do caminho, com cada cólica que ela teve, cada doída no peito, né? Toda vez que eu amamentava, cada dentinho que nascia, noites, madrugadas, cada raladinho no joelho, quando ela estava aprendendo a andar, cada choro, com cada vez que ela ia mal na escola, que ela vai mal na escola, cada vez que ela fica chateada com uma amiga, com um amigo, né? Cada vez que ela não é escolhida para alguma coisa que ela gostaria de ser, isso dói e isso vai forjando, essa é a palavra. O filho vai forjando a mãe.
É o filho que faz a mãe. E é interessante que o amor de mãe é muito bom, né? É tão bom que até Jesus, a gente brinca aqui em casa, que até Jesus quis ser uma mãe. Porque é uma coisa mesmo divina, é inexplicável. Eu costumo falar que depois que eu tive ela, eu passei a ver o mundo e as pessoas e as mães de outra forma. Claro, antigamente eu tinha empatia, assim, por mãe, por mulheres, né, que lutavam para criar seus filhos, para trazer o melhor, a melhor comida, tentar fazer a medida do possível, né? Escolhe o nome que acha mais bonito, né, para registrar, sonha que aquele filho escolhe as roupinhas, lava a roupinha, passa a roupinha, faz chá de bebê, ou primeiro aniversário, que seja um bolinho que for, né, que às vezes é a única coisa que a mãe pode fazer ali no momento. Faz tudo o que pode fazer no momento pelo filho. Eu passei a enxergar as outras mães como parte da minha história, como parte de os filhos dela como se fosse parte da minha história, né? Eu passei a enxergar com os olhos das outras mães. E cada vez que eu encontro um ser humano, eu penso assim, esse ser humano tem uma mãe. Então, dizem, né, que abaixo do amor de Deus é o amor de mãe, e eu creio que é verdadeira essa afirmação. Eu creio que é verdadeira porque é isso. A gente se torna mais sensível, mais acolhedora, né? Então essa é uma missão, eu creio que é uma missão, né? É uma missão que nós mães temos, né? Nós mulheres carregamos. É claro que o pai também, ele sente, né, um pouco disso, mas eu creio que o amor de mãe, ele é mais sensível, ele é mais aguçado, né? Não que o pai não ame, né? Longe disso. Mas o amor de mãe, ele realmente é mais aguçado, ele é mais sensível, ele presta mais atenção. Ele tá ali nas necessidades, ele atende melhor as necessidades da criança, né? E o amor, eu creio que a minha filha é pré-adolescente, né? Então ela passou por algumas fases e agora ela tá na fase de questionar. E às vezes eu quero ser aquela mãe que deixa passar, que tudo bem. Só que eu aprendi que o amor, ele não é dizer sim. Eu tô aprendendo isso, na verdade. Eu tô em processo de evolução. O amor, ele não quer, não fala só sim. O amor, ele disciplina, ele fala não, mesmo com o coração apertado, mesmo chorando por dentro. Mas ele fala não também, né? Ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Como diz, né, 1 Coríntios. E ele fala não, né, mesmo que doa. Mas é tudo pro bem do filho. Então é isso. O que mudou em mim foi que eu não penso mais só por mim, eu penso agora por ela. Então todas as escolhas que eu fizer, eu tenho que fazer pensando nela também. E a missão nossa, da mãe, é deixar um mundo melhor para os filhos dos nossos filhos, cada vez melhor, né? É claro que eu não sei se a gente vai chegar a uma coisa perfeita. Creio que não, porque o ser humano não é perfeito. Mas a nossa missão é tentar educar nossos filhos para que o mundo seja melhor para os filhos deles. E se a gente pensar em um ciclo perfeito, né? Quem inventou o amor de mãe, foi perfeito. Foi perfeito, uma coisa passada de geração em geração. E é isso. Quando a gente planta a semente do amor no coração dos nossos filhos, né? Não só deixando, também sendo severo, né? Não severo no sentido da maldade, mas severo no sentido de educar, de ser disciplinado também, disciplina. A gente a gente planta essa semente no coração deles. Essa semente vai florescer todos os dias, cada dia ela vai crescer um pouco, vai desabrochar, florescer. E ela também vai ter depois frutos, né? E desses frutos ela vai ter sementinha para plantar no coração de outras pessoas. E assim a gente segue, assim caminha a humanidade. Então é isso, Tamires, né?
e todos que acompanham o programa dela. Um beijo pra vocês. Parabéns pra todas as mamães, né? O Dia das Mamães já passou, mas fica esse recadinho, tá? Beijo pra todos. Todo o processo de maternidade, de maternar que eu passei até aqui, foi de muito esforço, de muita coragem e de muitas renúncias também. A gente não pode endeusar esse processo, porque ele é muito difícil, mesmo. Mas nada se compara ou tem um peso que seja igual ao de ter a bênção de ser a mãe e de ter trazido para o mundo a minha filha, que eu amo tanto. É o amor mais puro, gigantesco, que eu pude vivenciar de longe. Então, assim, ser mãe é um privilégio, é uma bênção e eu sou grata todos os dias. Pessoal, eu sei que está muito bom a nossa matéria, saber um pouquinho de cada mãe, do que essas mulheres que representam as mães inteiras, porque o ideal era trazer cada uma de vocês que está aí assistindo aqui, né, para o nosso Sabores e Tradições. Então, sinta-se representada por essa força. E vamos fazer aquela pequena pausinha para os nossos intervalos. O consumidor merece o melhor, por isso são 33 anos de trabalho, honestidade, qualidade e a certeza de uma ótima compra. Com atendimento e entrega rápida. Na Comercial Garro, você encontra do básico ao acabamento e um atendimento que faz toda a diferença. Então, quer reformar, construir ou até mesmo fazer um reparo na sua casa? Procure a Comercial Garro. Eles estão lá para melhor atender, com as melhores condições de pagamento. Endereço Rua 15 de Novembro, 1428. Fone 14 3652 2164. A Stamp Art vem com uma novidade maravilhosa. Corre para a Stamp Art que eu te ajudo a escolher o presente adequado para a mulher da sua vida. Gente, na Stamp Art agora está com uma linha nova, isso mesmo, toque de natureza, sabonete artesanais feito especialmente para hidratar, perfumar e deixar a elasticidade e a vitamina em dia da sua pele. Gente, sabonete para cada momento do seu banho. Sabonetes com várias fragrâncias, terapêuticos também, Tamires. Por que terapêuticos? Por quê? Porque o sabonete artesanal, ele vem, sabonete de camomila, ele vem para quando você tiver aquele dia mais cansativo, chegar no final do dia, o seu banho seja um momento relaxante. Então ele vem com essências de camomila, sabonete de mel com laranja. Olha que linda a estética. E sem contar que também temos sabonetes já com as buchas para uma esfoliação. O toque de natureza, ele vem especialmente para as pessoas modernas de hoje em dia, que não têm tanto tempo de ter esse contato com a natureza. Então são sabonetes naturais feitos com essências da natureza, de camomila, essência de flor de laranjeira, que tem vitamina E, D. E para você deixar ainda mais cheirosa, mais agradável o seu momento, a gente vem também com essa linha de Body Splash, que é maravilhosa. Uma linha chamada Shekinah, que temos várias fragrâncias. O Glow Intense, um Body Splash maravilhoso, que deixa ainda a sua pele iluminada, e um body que é bem intenso. O Lumery Blonde, ele é um perfume mais floral, mais delicado, para uma mulher mais reservada, que não gosta, até no final do dia você quer tomar aquele seu banho e passar esse body, ele é maravilhoso para você relaxar e ficar cheirosa no final do dia. E para o público masculino, a gente tem o Aero Invictus, um body splash maravilhoso, que tem uma fragrância marcante que o público masculino vai amar. E também temos os kitzinhos montados. Podemos montar cestas com todos eles, com sabonete de mel, com sabonete de várias fragrâncias e body splash. Também quer deixar seu carro mais gostoso, que vai além. Quer
convidar uma pessoa, dar uma carona, a pessoa entrar no seu carro e ficar marcante, temos os cheirinhos para carro. Olha que embalagem linda! Isso mesmo, só aqui na Stamp Art você encontra essa linha inteira. Entre em contato nas redes sociais @StampArt ou 14998619643. Se você está pensando em locação de imóveis, comprar ou vender, não perca tempo. Fábio Pisati Imóveis tem o melhor negócio para você. Avaliação, administração imobiliária, buscando sempre fazer o melhor negócio com honestidade e seriedade. Faça-nos uma visita. Rua 3 de Maio, número 1200A, ou pelo telefone 14 98114 9254. Fábio Pisati Imóveis. Você ainda tá na mesma operadora por causa do seu chip de celular que tá com o mesmo número há anos? Calma, não fica preso numa operadora só. A Vero te ajuda. 4 e 5G com cobertura nacional para você usar seu chip onde você quiser no Brasil. E outra, ligação ilimitada para qualquer DDD e operadora do Brasil. Na Vero você tem planos de fibra e chip, tudo na mesma fatura. Vem pra Vero. O mês de maio ele veio com muito amor, muito aconchego e muito carinho. O mês de maio trouxe um mês mais doce, um mês mais afetivo, que foi o mês das mães. E para falar sobre mãe, eu trouxe hoje uma mãe que é uma mãezona, não só dos seus filhos, mas uma mãe para quem conhece ela, uma mãe acolhedora, que todo mundo que passa na vida dela, ela dá aquele toque de mãe, aquele toque acolhedor, aquele toque que incentiva, que apoia. Trouxe a Leia Benzi, que é uma super mãezona de todo mundo que passa na vida dela. Ela tem esse aconchego, acolhimento de mãe. E hoje, para a gente começar essa matéria mais linda, que é uma matéria que toca a alma de quem está aí do outro lado assistindo. Leia, eu queria que você falasse um pouquinho o que mudou na sua vida com a maternidade. É até difícil, é fácil e ao mesmo tempo difícil falar sobre mãe, né? Mãe, gente, é a melhor coisa da vida. E eu trago muito à memória tudo que a minha mãe fez por mim, né? E hoje tudo que eu vou fazer, eu lembro de tudo que ela fez por nós. E ser mãe é amor, né? Cuidar com amor, desperta, assim, aquele negócio gostoso, quando fala a palavra mãe, que a gente fica até emocionado. Eu me emociono muito de lembrar tudo que eu vivi até aqui como mãe, com os meus filhos. Deus me deu 2 filhos maravilhosos. Né? O primeiro está com 33 anos, eu fui mãe muito nova. E assim, se olhar para aquelas mãozinhas, aqueles pezinhos e saber que foi de você, né? Então isso não tem, falo que é a maior riqueza que a gente pode viver nesse mundo. E aí eu tive o João Marcos Júnior, eu tinha 19 anos, depois o Vitor Gabriel, com 26 anos. Uma trajetória. Hoje eu vejo as mamães com filhos pequenos, inclusive você, né? Fala, tem uma trajetória linda para seguir, para desempenhar. É um papel muito lindo esse papel de mãe, né? É um papel virtuoso, deixado por Deus. E então é uma virtude ser mãe. Leia, e quando você lembra da sua mãe, qual é a cena que vem na sua mente? Ela cuidando, ela orientando. Ali meu pai trabalhava na roça, né? E ela cuidava com desempenho, um pouco brava, um pouco firme, mas com muito amor. Então eu lembro do cuidado, penteando o nosso cabelo, nos orientando, faz assim, faz assim. E assim foi uma vida inteira. Então a mulher que eu me tornei hoje foi devido ao cuidado da minha mãe, né? E eu tento deixar isso para os meus filhos, que é um legado, né? Que a gente deixa. Então, Dia das Mães é para ser comemorado mesmo. Porque falamos sempre que Dia das Mães é todos os dias, né? Mas tem esse mês que é o mês especial para nós. Para nós.
Eu falo sempre, quando a gente lembra, fala, pronuncia a palavra mãe, é uma palavra muito forte, né? Porque vem muitas memórias da infância, do que passou. E quantas mães, né, já partiram, estão em um outro plano, né? E sempre a mãe é aquela que acolhe, né? Aquela que abraça, aquela que protege, que quer ver o bem do seu filho. Leia, e quando você fala dos seus filhos, qual foi o momento assim que mais marcou sua trajetória, sua vida? Que vem no momento em lembranças? Como mãe, Sim. foi assim, com os dois eu tive muitas lembranças, né? Mas a maior lembrança foi quando eu tive a gravidez do Vitor, e foi uma gravidez de risco. Então eu percebi que eu tinha que realmente ser uma mãe muito forte, que muita coisa eu ia ter que passar. Então eu descobri a minha força maior na maternidade do Vitor, que é o meu segundo filho. Né, o primeiro é tudo lindo, é tudo o primeiro filho, é gostoso, mas aí chega o segundo, como foi de risco, já foi outra experiência. Né? Aí eu comecei a viver um milagre. E aumentou a fé. E aumentou a fé. E a criação dos dois foi praticamente assim, igual, só que o Vitor numa outra época, de uma outra forma, com mais fé, né? Que foi Deus. Inteiramente Deus que agiu, que eu via Deus em cada passo na criação do Vitor. É muito emocionante quando você fala desse fortalecimento da fé, porque eu falo assim, comigo aconteceu bem parecido a história, porém eu não tinha essa maturidade, eu tinha a fé, mas eu não entendia naquele momento o que era ser acolhida por Deus. Não tenho dúvida que todo momento ele teve ali, mas eu acho que por não ter tanta maturidade. E hoje a gente enxerga com outros olhos, com a fé parece que aumenta, né? Com certeza. O Vitor foi uma gravidez de risco, né? Ele fez 4 transfusões de sangue dentro da minha barriga, então a chance de vida dele era mínima. E eu sentia Deus me carregando no colo. Eu só dormia quando o pastor orava por mim. Né? E essa lembrança eu tenho, essa gratidão. A igreja inteira em oração, isso fortalecia a minha fé. E quando ele nasceu, ele fez mais 2 transfusões de sangue. Quem ia visitar falava que ele não iria viver. E Deus me deu a honra de ver meu filho crescer, casar. Tem um milagre, né? Um milagre. Um milagre, uma bênção de Deus na sua vida. Leia, e como a questão do trabalhar, porque assim, quando a gente fala em ser mãe, é muito lindo, mas também é muito desafiador. Porque a mãe é aquela que tem que proteger, cuidar, mas ela também tem que manter, né? Manter, ajudar em tudo, né? E às vezes a mulher, né, por si só, ela acaba tendo que se dividir no profissional e conciliar com a maternidade. Como Sim. foi essa questão? A gente vive um período meio que Mulher Maravilha. Né? A gente quer ir na reunião de escola, quer ir na reunião dos projetos que eles participam, quer fazer tudo. Quer educar, quer alimentar, quer vestir. Então a gente acaba tendo que trabalhar fora, né? No meu primeiro filho, eu já comecei, eu tinha 19 anos, comecei a trabalhar na cidade, que até então eu trabalhava na roça, né, no corte de cana e tudo, colhia laranja. Com 19 anos eu tive o meu primeiro filho e comecei a trabalhar na cidade, de doméstica. Inclusive a família Fregolente, né, que sempre estou vendo aí, estamos juntos em alguns momentos e me ajudaram muito. Então foi meu primeiro emprego como doméstica. Eu tinha 19 anos, eu saí de lá, eu tinha 30 anos de idade. Então, praticamente, meu outro filho já estava grandinho, eu engravidei do outro. Eu levava ele trabalhar comigo. Então, foi assim, muito
muita gente me ajudando, muita gente me acolhendo. E foi assim, estudei os dois, tenho os cursos deles na medida do possível que deu, né? E eu acho que eu desenvolvi bem o meu papel. Agora eu preciso saber deles, que eu fui realmente uma boa mãe, né? Não tenho dúvida que eles irá falar que você foi uma excelente mãe. Ô Leia, e como foi que você resolveu empreender? Porque o profissional, né? Assim, a mãe acaba se dividindo em mil, como você fala, sempre sendo a Mulher Maravilha, né? Tentando suprir as necessidades do seu filho, né? Em todas as áreas. E como você se encontrou na parte profissional? Sim, desde muito pequena, eu sempre gostei de vender uma coisinha ou outra para inteirar os ganhos, né? E eu tinha um sonho em trabalhar com produtos importados, só que eu não tinha oportunidade. Um belo dia, faz 15 anos atrás, né? O Vitor era novinho, porque ele tá com 23 agora, né? Há 15 anos atrás, eu vi um carro rosa, que era o carro da Mary Kay, e eu já liguei as anteninhas. A minha diretora de Jaú tinha vindo fazer uma ação aqui no Magazine Luiza. E eu falei, nossa, que interessante, gostaria tanto de saber. E nesse tempo, tinha uma amiga que trabalhava lá. Ela fez o cadastro e me convidou para uma reunião da Mary Kay. Foi onde tudo começou. Eu já fui decidida que eu queria ser uma consultora Mary Kay. Isso faz 15 anos. Muita coisa mudou na minha vida. Muita. Do lado profissional, né? Do lado mãe também. Que o meu filho, ele falava, mãe, como é gostoso ver uma mãe Mary Kay. É diferente, mais calma, mais paciente, porque antigamente era aquela correria, né? Então agora eu me senti mais segura trabalhando perto deles, com mais tempo para mim, né? Foi uma experiência bem diferente. Mas assim, o mais, eu acredito que não desafiador, que foi a virada de chave, foi você acreditar no seu potencial. Porque no início eu acredito que, como muitas mulheres, muitas mães, dia 1º foi o dia do trabalhador, né? A gente dá os parabéns a cada um que trabalha, guerreiras, guerreiros que estão aí na luta, né, diária. E acredito que tantas pessoas às vezes estão insatisfeitas com sua profissão e queria ter mais o tempo para a família. Muitas mulheres às vezes por precisar, né, fazer essa jornada dupla, né, e ainda tem um certo medo, porque o medo existe em tudo que é novo, né, Leia? Sim. E você teve esse medo no início, essa transição de você deixar o seu trabalho que era da roça para começar a empreender? Sim, o medo ele faz parte, né? Mas eu tive a minha diretora Cláudia de Jaú, que acreditou em mim. Todos os dias ela falava, isso é muito importante, você falar para quem você quer liderar ou quer ajudar, você pode, você consegue, trabalhar isso dentro da gente, porque todos nós podemos, só que nós não sabemos. Então, quando alguém fala, você pode, vira uma chave, eu posso. E aquilo vai te fortalecendo, né? Então, participar também da Rede de Mulheres me ajudou muito, muito, muito a ver que eu podia. Então, muita coisa realmente mudou na minha história, porque todas nós podemos. Todas nós que somos mães, mulheres que estão dispostas, todas podemos. Realizar todos os sonhos, né? Se eu conseguir, gente, eu estou aqui há mais de 15 anos nessa empresa, sem faculdade, sem nada, então todas podem. Pode ser mãe, pode ser empreendedora, pode ser tudo junto, pode ser o que a gente quiser, né? É isso aí, a mulher ela vai além, né? Ela cria uma força, e eu falo assim, quando se torna mãe, eu acho que a gente cria uma força que não tem explicação, né? Mãe é leoa, né? Vira aquela isso. Que protege, aquela que cuida, aquela que ama. É assim, ser mãe, essa palavra mãe, ela é muito forte. A gente poderia vir aqui e não falar nada, simplesmente falar mãe, né? Mãe.
que tem vários significados, vai além, né? Vai Leia? além. Sempre É muito profundo, né? é muito profundo. A palavra, o amor, é um amor incondicional, né, Leia? Mãe é aquela que ama. Então, às vezes, hoje mesmo eu fui na minha mãe e eu vi o quanto ela me ama. E ela quer que eu fique ali, ela quer conversar, ela quer que eu como de tudo, ela quer me dar tudo. E não tem idade. Mãe, sua mãe pode ter 100 anos, você pode ter 100 anos e ter a sua mãe. Tanto que a minha mãe ainda lembra muito da mãe dela. Então eu falo, meu Deus. Então mãe não tem idade, né? Não tem idade. Não tem. O amor não tem idade, né? Não tem idade. Então, E assim, gostoso. eu acredito que deve ser muito prazeroso para você ter essa conexão com sua mãe, tá ali ao lado, Sim. esse contato. E é uma tradição, né, Leia? Porque como você fala em legado, o legado é o que a gente deixa, né? O aprendizado que a gente deixa aqui na Terra, para os nossos filhos, para os netos. Você como avó, qual a experiência hoje de ser avó? Ser avó é gostoso demais, né? Tenho 2 netos maravilhosos que Deus me deu. Tenho 2 noras maravilhosas também, que eu falo assim com muito orgulho que Deus me deu. Que são as filhas que eu não tive, né? E a Daiane, ela me deu uma neta, que eu tanto falava, queria tanto uma menina, e Deus me deu uma neta, já de presente, assim, de início. Então eu sou muito feliz, realizada, tanto profissional como mãe. Leia, qual é a mensagem que você deixa aqui para as mães que estão aí do outro lado assistindo? Para as mães, uma mensagem que eu deixo para as mães é que queira ter filhos. Tem umas pessoas que falam às vezes, eu não quero ter filho, mas queira, porque filho é bênção. E é a nossa extensão, né? Então, aquela que não quer também, tudo bem, a gente tem que respeitar, né? Só que agora tem as mães de pet, né, que falam. Que é um amor também, que a gente vê, é nítido, né? Então, é isso. Para as mães que continuem com essa garra que eu sei que elas têm. As que não têm, busquem, que nunca é tarde para buscar o amor, a fé, a paz. E é assim. E se fortalecer em Deus, né? Se fortalecer em Deus, é. Deus é o pilar de tudo, né? Sem Deus não estaríamos aqui. Leia, quero agradecer a sua presença, essas palavras sábias, e quero agradecer a cada uma de vocês que está aí do outro lado assistindo, a vocês mães, que foi feito especialmente para vocês. A gente trouxe a Leia aqui, mas representando as mães que estão todas aí, que cada uma tem uma trajetória linda, de superação, que se você for pegar a história de cada pessoa, de cada mãe, é lindo, cada pessoa, é como se fosse um livro, né, Leia? Um livro com uma história diferente, com capítulos diferentes. E se a gente fosse colocar cada um, daria uma novela, uma série. Mas assim, de superação, né? Porque a palavra mãe é como você falou, vai além, ela se estende, tem várias interpretações. Mas eu quero agradecer imensamente. Eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer sempre aqui participar do seu programa. Tá? Em outras oportunidades estaremos falando um pouquinho mais, né? Isso. Do que é ser mãe, ser amiga, ser sogra, ser esposa, ser empreendedora. Ser empreendedora. Né? Estamos aí. Obrigada. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Gente, lindo, né? Lindo de ver. Quando a gente se fala em maternidade, a gente vem lembranças das nossas mães, das nossas vós, né? E vem lembrança de quando a gente teve nosso filho, a maternidade, vem muito aconchego, muito calor, não tem definição. Mas eu quero agradecer a cada uma dessas meninas que passaram aqui. Quero agradecer a cada uma delas que compartilharam um pouquinho, né, da sua experiência, da sua maternidade.
E, gente, eu quero agradecer a cada um de vocês que está aí do outro lado assistindo. Vocês, mulheres, não só as mulheres, né? Como também temos um público masculino muito grande, mas eu quero agradecer. Hoje o nosso programa está especialmente para você, mamãe, que está aí do outro lado. E, mãe, continue com essa força, né? Como na última entrevista a Léa falou, com essa força de uma leoa, que é o que a gente se torna depois da maternidade. E que Nossa Senhora, que Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau, tchau!